A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a lição 4. Lição 4 que tem o tema O Ministério Avivado de Jesus. Primeiro trimestre de 2023. Primeiro trimestre de 2023 que tem o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Primeiro trimestre de 2023. Leitura bíblica em classe, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22. Os hinos sugeridos da lição: hino 175, hino 190 e hino 311 da harpa cristã. O objetivo da lição: primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. A lição ela está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, dividida em 2 subpontos. Segundo ponto, Jesus e a oração em seu ministério, dividido também em 2 subpontos. E o terceiro ponto, uma vida na unção do Espírito, dividida em 2 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está nos concedendo. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal. Você, muito obrigado. Curta os vídeos, comente, se possível, indique o canal para mais alguém. E você que já é inscrito no canal, continue fazendo isso, para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. E você que ainda não é inscrito, se puder, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que o canal possa crescer. Leitura bíblica em classe. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 22, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os espíritos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das suas palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Amém? Todos se maravilhavam quando Jesus falava. Texto áureo da nossa lição. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, verso 14. Verdade prática vai nos dizer assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai atuar na nossa vida, né? Não é de nós mesmos, é o Espírito Santo de Deus. Introdução da nossa lição, ela diz assim: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, verso 14. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Lucas capítulo 4, verso 14. Nesta lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. É claro, tudo que Jesus fazia era sob a autoridade do Espírito Santo. Ele não fazia nada aleatório. Tudo ele era guiado pelo Espírito. Palavra-chave da nossa lição: Jesus, ou Emanuel, Deus conosco. Primeiro ponto, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. Primeiro, no nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35, né? Porque o Espírito, a nuvem, né? O Espírito Santo veio, né? E cobriu ela com a sua sombra,
Pelo que também, né, ali foi o quê? Jesus foi concebido. Não por meios humanos, mas por meio divino. Porque ela não teve contato nenhum com José. E ali foi a sombra veio sobre ela e Jesus foi concebido. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação, tá vendo? O Espírito Santo foi o executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, e significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Isso aí foi o primeiro passo do Espírito Santo na vida de Cristo, no nascimento, depois no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Ali já era, né, a confirmação de tudo, que Jesus ali ia ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre ele, materializado em forma de pomba. O Espírito Santo, na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, verso 1. Muitos pregadores dizem que foi Satanás que levou Jesus para o deserto, mas não foi. Foi o Espírito Santo que o conduziu até o deserto. Mateus capítulo 4, verso 1 deixa bem claro isso. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, verso 2. Claro que ali ele estava o quê? Como homem, como um ser humano normal, que tem toda necessidade, né? E ele passou ali 40 dias e 40 noites no deserto. Ele teve que ficar fraco, teve fome, sentiu sede, porque ele estava ali como homem, não como Deus. Mateus capítulo 4, verso 2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. Ele não usou atributo divino, né? Podia usar, mas ele usou o quê? A palavra de Deus, que não deixa também de ser um atributo divino, mas ele usou o quê? A palavra, para combater o inimigo. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus não teve a presença do Espírito Santo, né? Assim fica claro que o Senhor Jesus não teve a presença do Espírito Santo. O resultado de suas provações não seria satisfatório, né, se ele não tivesse, né? Se ele não tivesse, né? Por isso que ele diz, assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório, né? Porque tudo ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele não estava ali de todo jeito, ele não estava ali de toda forma, não. Ele estava ali sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. É claro, ele deixa bem claro que os ricos não se interessam pela palavra de Deus, não se interessam muito pelo reino de Deus. Eles só se interessam com suas riquezas. É por isso que muitos perecem e muitos não conseguem a salvação por conta disso, porque está aprisionado aos bens. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Salmo 34, versículo 18. É claro que muita gente ele não quer ser submissa ao Senhor, ele quer ser submissa a ele mesmo. Termina o quê? Não querendo obedecer à vontade de Deus, só quer obedecer a sua própria vontade. Por isso que não se firma no Evangelho e se prende só a coisas terrenas. Salmo 34, verso 18. Salmo 34, versículo 18 diz assim: Por esta o Senhor dos que tem o coração, por esta o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Tá vendo? Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. Tá vendo? Ele está perto
daqueles que têm o coração quebrantado, enquanto os ricos são duros de coração, preferem depositar toda a sua segurança na riqueza, toda a sua vontade na riqueza, e deixa de querer fazer a vontade de Deus. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, Mateus capítulo 11, verso 28. Né? Apregou liberdade aos cativos, Evangelho de João capítulo 8, versículo 31 a 36. Ao que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Deu visão aos cegos, Evangelho de João capítulo 9, versículo 39 a 41. E pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. É claro, quem atuava diretamente na obra do nosso Salvador é quem? O Espírito Santo. Conduzindo Jesus àqueles que necessitavam e necessitam de um socorro seu, que hoje ele também está aí da mesma forma, querendo socorrer a todos, embora tem muitos que não querem o socorro de Cristo. Acham que o mundo vai ajudar eles em alguma coisa, e termina o mundo não ajudando em nada. Segundo ponto, Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Primeiro subponto. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. A segunda em Lucas capítulo 11, versículo 2 a 4. E em Mateus ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 9. Porque os fariseus, quando oravam, ele orava com as mãos levantadas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos. E aqui ele ensina que não deve ter exibicionismo na hora da oração. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão pela súplica por proteção a Deus. E finalmente sabe que dele é o reino, o poder, a glória para sempre. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 9. É claro que tudo é dele, né? Tudo é para ele, tudo para honra e glória dele. Tudo é de Deus, não é nosso. Então, ele mostra que aquele que está orando, está o quê? Suplicando, pedindo perdão, pedindo misericórdia, que isso deve ser feito na oração. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Porque tem que ter o quê? Quebrantamento diante de Deus, e não arrogância. E Deus não está, né, com aqueles que são arrogantes. Pelo contrário, ele perto está, né? Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Segundo subponto, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Mateus capítulo 6, versículo 12 ao 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 21, Mateus 11, 25. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Porque mesmo ele sendo Deus, mas ele sempre estava o quê? Pedindo, né, a ajuda do Pai, suplicando o seu auxílio. Sempre ele estava fazendo isso. Então, tal que no Getsemane ele orou, né, que se fosse possível o Pai desviasse aquele cálice dele, mas depois ele vai dizer o quê? Que seja feita a vontade do Pai. Ele sempre estava orando. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46, tá vendo? Ali ele mostrou que a vontade do Pai tem que estar em primeiro lugar e não a nossa. Porque ele pediu, mas depois ele disse que seja feita a tua vontade. Terceiro ponto, uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 8. Primeiro ponto, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade de ensino e alguns, até mesmo na música cristã. Por isso, é muito fácil
essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, é claro, porque tudo o obreiro tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E para ele ser direcionado e ouvir a voz do Senhor, ele tem que estar o quê? Orando. Não andando de toda forma, mas simplesmente orando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Tá? Tudo tem que ser feito para edificação da igreja. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. É claro, ele tem que estar sempre fazendo isso, orando, lendo a palavra e jejuando, para ter um direcionamento do Espírito Santo de Deus. Segundo subponto, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, é claro, não é só obrigação do obreiro estar orando, lendo a palavra, jejuando, não. É obrigação de todo crente, porque todo crente ele foi chamado para uma missão. Jesus mesmo disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então ali é todo crente, todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem por obrigação pregar a palavra de Deus. E pregar direcionado pelo Espírito Santo. Para isso é preciso que ele esteja orando, lendo e jejuando. Porque o Espírito Santo ele só lembra a gente aquilo que a gente leu. A não ser que seja uma profecia que ele nos entregue. Mas a palavra de Deus ele vai lembrar se você ler. Se você não ler, ele não vai lembrar nada. Então, para ler, ele tem que ler, orar e jejuar. Buscar um direcionamento sempre do Espírito Santo de Deus. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem, tá vendo? Mateus capítulo 28, versículo 19 e Efésios 6 e 15. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Mateus capítulo 25, verso 4. É claro, tem que estar debaixo da unção do Espírito. Não vai se fazer as coisas de todo jeito. Tem que fazer tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 25, verso 4 diz assim: Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tá vendo? Lâmpada era o quê? Simboliza o quê? A palavra. Azeite simboliza o quê? O Espírito Santo. Então tem que estar sempre aí com as lamparinas, né? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tá vendo? Tem que estar sempre com o azeite e com a lâmpada. Tudo, né, para fazer a obra de Deus. Porque as loucas estavam ali somente com as lâmpadas, mas não tinha azeite. E as lâmpadas depois apagou. E o noivo chegou e elas ficaram de fora. Então, nós não podemos estar sem o azeite e sem lâmpada acesa, que simboliza a palavra. Então, exercemos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunha poderosa de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 14, verso 26. Só assim vai ser testemunha poderosa de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Mas para isso é preciso estar o quê? Orando, lendo, jejuando, tudo sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Para concluir, nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus,
foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente. Vivamos, pois, uma vida de serviços na casa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Ele tem que confirmar, né, a vocação do crente para o serviço por qual ele foi chamado. Muitos aí dizem que são vocacionados pelo Espírito Santo, mas a gente não vê isso na vida dele. A gente vê tudo ele andando de forma muitas vezes contrária a que o Espírito Santo quer. Mas ele se intitula o quê? Profeta, mestre, doutor. Muitos se intitulam por aí, mas quando a gente olha para a vida dele, vê que não tem nada, ele não é nada do que ele está falando. Ele está sendo direcionado muitas vezes até pelo Espírito diabólico e não pelo Espírito de Deus. Que nós possamos ser conduzidos, guiados, ensinados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele, né, que quando Jesus foi assunto ao céu, veio para revestir os discípulos de poder, para que eles tivessem ousadia para viver e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém?